Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez nas emissoras do Grupo Tati com o nosso programa Conexões Ribeirão Preto. É com muita alegria, com muito prazer que a gente está aqui toda semana, sempre discutindo, debatendo, conversando sobre um tema de interesse na área de cultura, na área de política, meio ambiente, patrimônio cultural, enfim, um programa de grande variedade. E hoje, particularmente, nós temos uma entrevista aqui fabulosa, daquelas que ficam na história aqui do Conexões, né? Porque nós vamos falar da cultura e do movimento punk. E ninguém melhor, né, do que dois personagens aqui de Ribeirão Preto que têm muito a dizer sobre o punk. Estou recebendo hoje aqui, com grande prazer, com grande alegria, o Tom Koala. Bem-vindo, Tom! Obrigado, professor. É um prazer enorme estar aqui na TV Tati, no seu programa. Sou um grande admirador seu, do seu trabalho aqui em Ribeirão. Obrigado, Muito querido. bacana estar aqui. E não poderia deixar de vir aqui junto com o Tom, né, alguém que é um verdadeiro ícone aqui do punk em nossa cidade. Estou recebendo aqui também o Kelsen Bianco. Ô, Kelsen, muito bem-vindo, meu querido. Opa, obrigado. Uma grande alegria estar com o professor, né, sendo nesse bate-papo. Um bate-papo mesmo, a gente tem muita Opa. coisa para conversar aqui, né? Sem dúvida. Ô, gente, eu gostaria de começar um pouco falando da história do punk, né? Ou do rock punk, melhor dizendo, né? Já especificando mais a linha musical aí, né? Gostaria de começar aqui com o Tom, né? Em primeiro lugar. Tom, onde nasceu o punk e como é que foi os primeiros anos desse movimento? É um movimento ou é uma cultura? Quando é que chegou no Brasil? Enfim, né? Os primeiros passos aí do punk. Como é que foi? Ele tem algumas histórias, né, envolvidas, assim, né? Cada um fala, né, de uma forma, que foi o pré-punk, que dos anos 70, né? Outros já falam que é já nos anos 80, tem algumas linhas de pensamento. Na minha opinião, né, ele teve aquele pré-punk de fato ali, com aquelas bandas, New York Doll, essas bandas da época do Kelsen. Estados Unidos começou. Não, é Inglaterra. Não, Estados Unidos. Foi no final Isso. da década de 60, né? Já no final da década de 60. Tem essa linha de pensamento. E depois teve o boom, né, que foi com o Sex Pistols, né? A forma como ele foi lapidado, né, pela pessoa ali, o Malcolm McLaren, o responsável, né, pela banda ali, que lapidou num formato que fosse mercadológico, né? Ele era uma pessoa, né, envolvida ali com empresário, né, com marketing, né, com... Passou também, então, pela indústria cultural. Isso, pela indústria cultural, né? Foi a forma como foi comercializada, né, o punk da época, né? Com os Sex Pistols. E nos Estados Unidos com Ramones, né? Que foi as duas bandas principais, assim, né? Que introduziram a cultura. Basicamente, o punk rock ele veio como uma resposta ao movimento musical, né? Ele não tinha tanta o lado político nesse início, né? Ele começou, como eu vou dizer, existia no passado o rock, a música nos Estados Unidos, na Inglaterra, ela estava era muito difícil de se executar. Sabe, o jovem ele não tinha prazer de executar aquela música, não tinha interesse, sabe, ele não conversava com o jovem da época. E o punk rock ele veio num formato simples, sabe, com 4 acordes, 3 acordes, uma coisa fácil de você executar, né? E isso, assim, o jovem falou, nossa, eu escuto uma música que meu pai ouve e eu não consigo, não tenho prazer, aqueles solos de guitarra virtuoso, aquela música toda complexa ali. O punk veio e trouxe esse minimalismo pro rock, aquela coisa da juventude, a coisa rebelde que ele poderia executar. E foi o que aconteceu, né? Tipo, os jovens começaram, né, a formar bandas nas suas escolas, na garagem da sua casa, e a princípio só com essa proposta, sabe, de identidade da época, dos jovens da época. E com o passar do tempo ele foi criando um laço político também, social, porque como as pessoas não se sentiam representadas pelo governo da época, da Europa, dos Estados Unidos, da América do Norte, eles
começaram a ter uma série de diferenças, assim, que foi o formato que depois veio caracterizar o hardcore punk, né, que foi basicamente a corrente que se estendeu mais nos anos 80, né, e também chegou no Brasil. Foi esse formato que a gente chegou no Brasil. Aí eu passo para o Kelsey, né? Como é que foi essa chegada ao Brasil, Kelsey, do punk rock? Chegou no final da década de 70, não tinha assim bandas que eram realmente de punk rock, mas já existia punks aqui em 77, 78. Então as bandas que na época, né, representava eram as bandas de rock and roll, que faziam rock and roll mais cru, né, que era Made in Brasil, Bicho da Seda, né? Aí depois começou a aparecer as bandas que usavam a música mais assim como um lance de protesto, mais de contestação, que foi Restos de Nada, aí Cólera, Olho Seco, né? Em Brasília tinha o aborto elétrico, né? E por aí o rock também se alastrou no país aqui. Isso já na década de 80? No finalzinho da década de 70, mas começou a aparecer muitas bandas, né? No começo da década de 80, né? Tá. Aí já foi 80. Ô Kelsey, ainda para você, essa identificação que muitas pessoas fazem do punk com uma postura mais agressiva, né? E às vezes a gente sabe também aí pela história que houve alguns confrontos até de rua, etc, né? Como é que você analisa essa questão? Como é que você conceitua bem essa agressividade do punk? A violência, sim, existe na forma de poder se expressar, que seria através da música, né? Aquela música pesada, barulhenta, né? Gritada, né? Com temas sociais, né? E através do visual também, porque o visual era para chamar atenção, né? Então o visual também era uma forma de protesto. Que em algumas cidades, algumas capitais, começou a surgir gangues, né? Então esses conflitos que tinha, aí já não tinha muito a ver com movimentos, né? Aí já foi mais questão de gangue mesmo, porque eu era da região, não sei das tantas, e não sei o quê, então tinha aquele confronto, né? Você não é o real, eu sou, né? Aquele lance de um querer ser mais que o outro, né? Assim, como existe até dentro da religião, entendeu? Né? Em religião, na política, no futebol, né? Esse lance que o pessoal deixa para lá, né? Aquela questão, aí vira um lance de competição, né? Disputa de território, isso, muito disputa disso, de território, né? Isso. Ô Tom, agora, essa questão aí de conflitos entre o pessoal do movimento punk e o skinhead. Sim. Aconteceu isso na verdade? Acontece ainda? Como é que é essa? Por que esse conflito aí entre essas duas ideias aí? Sim. No Brasil, principalmente, assim, né, ele acontece da seguinte forma, né, as informações que chegam, né, de fora, às vezes acaba sendo distorcida, né? O skinhead, ele foi veiculado na mídia no passado como um cara que era nazista, né, assim, nazista não, mas racista, ele tinha uma série de preconceito homofóbico, sabe? E era uma pessoa desse tipo. Houve situação em São Paulo, que não o Kelsey colocou, das brigas, né, de gangues, de acontecer morte, sabe? Tanto pelo lado, né, do punk, né, skinhead, matar o punk ali, quanto o contrário. Aconteceu uma que ficou famosa na mídia, que o skinhead jogou o rapaz, né, o punk, fora do metrô. Assim, foi muita violência, né, existia na época. Existe divisões, assim, né? O skinhead, ele é uma cultura que veio da Jamaica, né? Uma coisa que envolve o ska, né? O reggae, o trabalhador. Só que e ele tinha um determinado visual, né? Camisa, suspensórios, coturno, sabe? Uma certa característica.
assim, da Jamaica, da Inglaterra. E o que aconteceu? Um grupo neonazista, ele adotou aquele visual, sabe, aquelas características, né, e distorceu, sabe, na música dele, é uma música extremamente preconceituosa, as letras, a violência, e começou a divulgar isso. Mas, né, graças à internet, graças a várias iniciativas, existe, assim, sabe, hoje o caminho contrário, de mostrar o outro lado do que é o skinhead. E a origem, propriamente. A origem dele, que não tinha nada que tem a ver com o negro, né, que tem a ver com o ska, com o reggae. E mostrar essa forma que é o reggae, sabe, o skinhead, na verdade. E que nada tem a ver com homofobia, preconceito, mas ainda existe no Brasil grupos rivais, existe ainda, infelizmente, violência. Não aqui em Ribeirão Preto, aqui a gente é um número pequeno, todo mundo se conhece. Aqui é paz e amor, então, com todo mundo. É porque, assim, aqui não existe aquela questão grupal, assim, muito forte, sabe? Tipo, aqui é o skinhead, aqui é o gótico. Primeiro pela questão, né, de não sermos muito número, né? E a questão da violência não é tão acentuada que nem São Paulo, sabe? Que é uma grande metrópole, que existe uma quantidade, né, relevante, grande dessas pessoas. Então, em São Paulo ainda existe, infelizmente, esse tipo de... Que nem o Kelsey comentou sobre esses grupos de violência, né? Existe muito a ABC com São Paulo. Ainda, infelizmente, existem uns casos assim. Né? O Kelsey, e o estilo punk? Né? Esse estilo punk se manifesta... evidentemente, na indumentária, na música, nos costumes, enfim. Resumidamente, já estamos bem no finalzinho do primeiro bloco, como é que você pode resumir isso para a gente? Assim, o punk todo, assim, o que ele poderia fazer para assim, poder chamar a atenção, né? Ele criou. Questão, por exemplo, de alfinetes, né? Usar jaquetas com nome de bandas, com frases, né, de protesto, cabelo colorido, pra cima, né? Então, tudo que poderia usar para poder chamar atenção, o punk fez, né? Tanto, assim, no lance da música, no visual, nos fanzines, né? Para quem não conhece, o fanzine são revistinhas, né? Que o pessoal... Na época, era colagem, né? Eles pegavam assuntos que que acontecia no dia a dia e dava a sua opinião, né? E colava, ia lá, tirava xerox, montava e saía distribuindo, né? Para poder divulgar as ideias do movimento. Divulgar as ideias, né? Muito bom. Gente, nós vamos dar aqui um breakzinho rápido, né, do nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta aí para continuar essa conversa e aí nós vamos falar da banda de vocês, né? Distúrbio Mental, daqui a pouco, tá? Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta aqui hoje com dois entrevistados, né, fora do eixo, como se diz, né, que é o Tom Koala e o nosso amigo Kelsey Bianco, falando de punk, e agora vamos falar mais do punk em Ribeirão Preto. Vamos trazer a conversa aqui para a nossa cidade, né? Vocês são de uma banda que já fez história em Ribeirão Preto, né? Nós estamos falando aqui da banda Distúrbio Mental, criada por você, né, Kelsey? Isso. Né? Na década de 90 ainda. Isso. É isso?
Tem história. Conta um pouquinho da começo de história 93. inicial aí do distúrbio mental. Eu comecei, né, fazendo meu som, né, fazendo barulho. Eu era baterista, isso na década de 80, em 86, quando eu comecei a tocar. Aí, passados os anos, tive, né, outras bandas. Aí, quando nós voltamos, eu e o Juninho, que tocava baixo, né? Vamos voltar a tocar de novo, tá, tudo mais, que a gente tinha uma banda anterior que chamava Desemprego, né? E eu tocava bateria. Vamos voltar de novo, não sei o quê, bababá. Só que, como era eu que escrevia as letras, e a gente tinha sempre dificuldade com vocalistas, né? Eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou pegar o microfone e vou começar, assim, no vocal. Porque baterista era mais fácil de aparecer. Aí eu dei uns berros, peguei o microfone, dei uns berros lá. Deu certo? Deu certo, saiu até uns berros legal que enquadrou dentro do estilo do som. Aí começamos, né? Aí voltamos a tocar de novo, já com um nome diferente, né? Aí falamos, vamos mudar o nome, né? Não vamos, como é uma outra fase, então vamos mudar também o nome. Aí pusemos Distúrbio Mental, né? Então, o Distúrbio é uma banda que começou no comecinho de 93, né? 93. E até hoje estamos aí, com 26 anos. Ô Tom, e você entra no distúrbio mental bem depois de uma nova fase, né? Como é que está a fase atual aí do distúrbio mental? Como é que vocês estão transitando aí pela cidade, ou mesmo fora de Ribeirão Preto? Como é que está o momento de vocês hoje? Sim. Eu tô na banda faz 4 anos e a banda tá em turnê, né? A gente já tá com 26 anos, mas ainda a gente tá divulgando, a gente tá na turnê de 25, né? Que é uma data especial pra gente. A gente tocou algumas cidades aqui do interior de São Paulo. Tá sendo muito gratificante, assim, participar de tudo isso, receber o carinho. Onde a gente vai, assim, a gente é recebido, assim, como se fosse o Ramones. Às vezes eu brinco com ele, assim, que é muito gostoso, assim, né? Tipo, poxa, uma banda do interior de São Paulo, sabe, que tá na estrada há 25 anos, assim, tem um grande respeito desse público segmentado. É interessante que às vezes existe, assim, né? Uma banda que, apesar de local, ela é conhecida no Brasil todo, e também fora, sabe? Eu olho, assim, às vezes o analítico, assim, lá das plataformas digitais, e tem gente ouvindo na Colômbia, na Suécia, é muito interessante. Isso dá um orgulho muito grande, a gente fica satisfeito, né? Recebemos proposta é mundial, pra tocar, né? Cosmopolita aqui meu trabalho, né, Phil? Recebemos proposta para tocar no México e na Colômbia, assim, sabe? Uma coisa muito interessante, assim, eu não sei se vai acontecer esses shows, mas só de você ver o carinho, assim, as expectativas, o interesse das pessoas, né, em contratar a gente é muito legal. Ô Kelsen, e como é que você pode nos dizer assim sobre Ribeirão Preto e a arte de vocês, né? Porque é um movimento artístico, tá no campo aí, né, das artes aí musicais e tudo mais. Há uma boa receptividade, vocês têm um público cativo aqui em Ribeirão Preto. Como é que tem respondido a esse enfoque que vocês estão dando aí ao punk atualmente? Ou é uma coisa assim que vocês tentam reviver, que foi datada em certo período e está tendo agora uma nova roupagem, uma nova ressignificação? Como é que é essa questão do que foi, do que é e do público hoje? Assim, dentro do movimento, sempre tem seus altos e baixos, né? Teve a época que, a gente tinha festivais, a gente tocava com outras bandas locais e dava um puta de um público. Teve época que era um pouco mais tranquila, mas, assim, sempre vai ter, nunca vai morrer, né? Tem as épocas boas e as épocas ruins. Aqui em Ribeirão, o pessoal conhece bem a gente, né? Porque, como faz tanto tempo que a gente está na estrada, então tem o pessoal que a gente fala das antigas, né? O pessoal da época, quando começamos a tocar, e até meninada nova aí, entendeu? Porque vai um passando pro outro, né? E então, aqui em Ribeirão a gente é bem conhecido, né? E mesmo lá fora. Às vezes a gente vai tocar em outra cidade, a gente até assusta, né? A gente não tem, assim, sabe? A gente não tem, assim, não sabe como, assim, como o pessoal gosta da gente, né? Assim, como rola, né? Que antigamente, empatia. por exemplo, Há uma empatia muito grande. Porque antigamente, por exemplo, hoje é mais fácil pelo lance da internet, né?
Mas antigamente era mais difícil e mesmo assim tínhamos divulgação. O pessoal trocava correspondência, passava, né, material, um trocava com o outro, tanto materiais de zines, quanto na parte musical também. Gravava na época fita de cassete, né, as demos, e passava. Então, o pessoal que gostava acabava divulgando o trabalho da gente, né? Então, pô, até, por exemplo, bandas que eu cresci antes da banda, que eu cresci curtindo, né, em vinil, hoje a gente divide o palco. Olha, entendeu? Só que interessante. Hoje eu vejo o pessoal lá, pô, mais velho que eu, aí você para pensar assim, fica amigo, toca junto, aí você fica vendo os caras tocar, você fala assim, porra, meu, eu, há anos atrás, eu colocava um vinil, ficava pulando sozinho lá, né, polgando, curtindo, e hoje a gente divide, entendeu? Divide o som com eles. Palco. E o legal eles, por exemplo, elogiando, né? Chegar, por exemplo, amigos nossos conversando e, sabe, falar, pô, fui em tal cidade, encontrei pessoal de tal banda. Quando eu falei que eu era de Ribeirão Preto, e falei que, né, aí o pessoal fala, né, chegar e falar assim, conheço, né, uma banda de lá. Quando eu falo que é amigo, o pessoal espanta, fala, nossa, você é amigo do pessoal, que legal. E tudo o pessoal que um dia, assim, eu fui, quer dizer, continua sendo fã, mas só ficava naquele lance de fã. E hoje a gente divide o palco com eles, né? Muito bom, né? Olha, e para, né, o nosso programa hoje ficar quase que um ao vivo mesmo, né? Para valer, né? A gente vai recordar um pouco aí, né, o Tom e Kelsen, de uma apresentação que o Distúrbio Mental fez em 2007, né? Não existe Califórnia brasileira. Era essa a música que você estava tocando, isso, né? Isso. Num show que aconteceu lá no Jardim Paulista. Isso. Vamos entrar o vídeo agora para a gente assistir. 2007, olha, já tem história isso aí, hein? Nós somos
O distúrbio mesmo. Ô Kelsen, fala um pouquinho rapidamente pra gente como é que foi esse show, como é que foi essa questão de Não Existe Califórnia Brasileira. Era uma época que estava confundindo muito Ribeirão Preto com Califórnia. Eu acho que tinha um sentido aí de música de protesto também, né? Essa música foi feita na banda anterior ao Distúrbio. Ah, né? sim. A banda chamada Desemprego. Que era assim, era uma contestação contra aquela propaganda que fizeram, né? Aquela Enganosa, propaganda inclusive, né? enganosa, que Ribeirão era a Califórnia brasileira, né? Aquele lance todo. Então nós fizemos essa música Não Existe Califórnia Brasileira para poder chutar, né? Chutar o balde, né? Essa propaganda mentirosa que foi feita na época, né? E esse evento que teve reuniu bandas que já tinham acabado. Aí o pessoal, vamos reunir com a formação original. Tanto que nesse show, nessa apresentação, da formação original era só eu e o Juliano, que tocava guitarra, né? Na época tocava o Marco Peixe, que tocava bateria, e o Daniel, que tocava contrabaixo. Só que como o pessoal fez reuniu esse pessoal com a formação original, então voltou o que era antes, que era o Juninho, que tocou comigo no Desemprego, e depois formou o Distúrbio, que tocava o baixo, e o Maurinho, que era o baterista da formação original. Aí voltamos, aí o pessoal dessas bandas também, que tinham acabado, se reuniram, aí fizemos essa apresentação para relembrar a época que a gente tocava na rua, né? A gente fazia som na rua, porque não tinha espaço não tinha locais para tocar, então fazia eventos, fechava a rua, punha rampa de skate, né? E as bandas tocando. Muito legal. O punk, né? Rock punk já tem muita história em Ribeirão Preto para contar, né? O nosso programa não foi suficiente para falar tudo, né? Quem sabe de outras vezes a gente vai estar continuando esse papo aqui, né? Gente, foi muito bom ter recebido vocês aqui hoje. Agradeço muito por terem vindo, né? Eu acho que a gente entrou aí numa seara, né? Que vai levar muita gente a boas recordações, muita gente que vai assistir esse programa vai ter boas recordações, né, de vocês, de uma época em que Ribeirão Preto me parece que era mais livre, mais aberta, né? Eu acho que era mais sensível também, né, para todas essas fases e faces da nossa arte. É importante só complementar, né? professor, aqui a gente está num momento muito complicado, sabe? Político. Sim, né? sem dúvida. E o punk, mesmo com toda a sua história, sendo uma coisa hoje, né, antiga, mas ele tem sido muito relevante, sabe? Musicalmente, em termos sociais, ele voltou com tudo, sabe? Nesse momento atual, que beira ao fascismo, que beira a várias coisas tem que enfrentar ruins que a gente passou toda já essa historicamente. política conservadora e restaurativa que a gente está enfrentando, né? Sim. Ô Tom, muito obrigado por ter vindo, querido, tá? Que agradeço, professor. Sempre Nossa, que foi precisar, bom demais ter vocês conte aqui com a hoje. gente. Kelsen, Eu que agradeço. eu já te conhecia muito pela rua, querido, né? Foi a primeira vez que a gente conversou assim. Tá certo. Ótimo, muito bom. Não tem como andar pela rua e eu Não vê o Kelsen. eu não ser notado, Os né? balangandã fazendo barulho. Muito legal, gente. Muito obrigado por terem vindo, tá? Legal mesmo. agradeço. E nós encerramos aqui hoje mais uma edição do Conexões, né? Convidando vocês para estarem aí na semana que vem, aqui nas emissoras do Grupo Tati, com mais uma entrevista e com mais um convidado todo especial, né? Até lá!